Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à edição desta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, do Cidadania SA. Como todas as noites, aqui comigo Alice. Alice, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaime. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar com uma notícia boa. ITA registra número recorde de estudantes negros em 2025. No ano passado, o ITA contava com apenas 10 alunos negros ou pardos. Em 2025, serão 49. Pela primeira vez na história, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, para quem não sabe, fica aqui em São José dos Campos, e é uma das instituições mais difíceis para se entrar. Ela é pública, tá? E neste ano ela terá 49 alunos autodeclarados pretos ou pardos entre os 180 aprovados. A turma de 2025 apresenta um recorde, fruto de ações afirmativas adotadas em 2018. De acordo com Sônia Guimarães, PhD em Física e primeira professora negra do ITA, o registro é uma vitória. O Instituto só adotou a política de cotas em 2018 e, para vocês terem uma ideia, ano passado tínhamos apenas 10 pessoas, o que já era uma evolução, disse Sônia. E é vitória para a política de cotas, para quem resistiu e se empenhou em ampliar a diversidade. Vocês não imaginam a minha felicidade, ela reforça. O que você comenta, Jaime? Nossa felicidade também, Sônia, que mais pessoas das minorias tenham acesso à educação, à oportunidade de entrar numa universidade tão concorrida quanto é o ITA. Ela fala que, né, passei uma vida lutando pelo acesso de negras e negros à educação, a espaço onde antes não ocupavam, e eu sabia que deveria ficar ali até ver esse cenário acontecer, porque ela poderia ter se aposentado em 2019, mas não, ela continuou trabalhando lá para ajudar essa galera a conseguir ter mais oportunidades de entrar no ITA. Ela fala que tem muito a trilhar, mas vocês têm ideia do que são só 180 vagas? Isso significa que quase 30% das vagas ocupadas no mais renomado instituto do país são de pessoas de pele parda ou negra. Então, uma notícia muito boa para começar 2025. Uma outra notícia legal que a gente traz aqui, notícia de utilidade pública, a PUC do Rio Grande do Sul oferece 42 cursos online gratuitos. Os cursos são autoguiados e garantem certificado digital. São de curta duração para quem quer dar aquela incrementada no currículo. Algumas das formações são neurociência do desenvolvimento, styling e produção de editorial de moda, escrita criativa, técnicas e práticas, tributação e finanças públicas, música e saúde integrativa. Os cursos são todos gratuitos e você não tem avaliação nem interação com os professores. Os cursos são autoguiados e no final você recebe um certificado digital. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link da matéria, a matéria está na CNN, para vocês poderem acessar e se inscreverem nos cursos que forem interessantes para vocês. Ok, que ótima notícia. Infelizmente, agora nós vamos para notícias não tão boas. PM que matou jovem de 16 anos em abordagem em São Paulo é denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Vitória Emanuele de Santos foi atingida por disparo na zona leste da capital. Para o promotor de justiça, o sargento Tiago Guerra agiu com dolo eventual. A defesa dele não foi encontrada. O sargento Tiago Guerra foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado pela morte da adolescente de 16 anos atingida por um disparo durante uma abordagem policial. A gente falou sobre isso há umas semanas. O caso aconteceu em 10 de janeiro, no bairro Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O que você É, tem a a gente, comentar? a gente teve um programa para isso aí, tá até a capa do programa da Vitória, Vitória não, da moça, Vitória Emanuele dos Santos. A denúncia é de quarta, mas foi divulgada só hoje. Para o promotor de justiça, o Fernando Barbosa Rubim, o policial militar agiu com dolo eventual, assumindo o risco de produzir a morte da adolescente, abre aspas para ele. O crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Na verdade, não teve defesa nenhuma, pois ela se encontrava detida e cercada por policiais quando, de surpresa, foi atingida pelo disparo fatal. A defesa não foi localizada pela reportagem para se defender, perdão. Tarará. Como foi o crime? Quando a gente trouxe a notícia, a gente não tinha ainda notícia de como tinha acontecido o crime. Aqui agora tem. Então eu vou ler como foi que a Victória foi assassinada. Victória e seu irmão Cauê, de 22 anos, estavam com a mãe e alguns amigos em frente a um bar na rua Capitão Pucci, quando um rapaz passou correndo e fugindo de alguns policiais. Os policiais, que vinham logo em seguida, abordaram Cauê e começaram a questioná-lo. Durante a discussão, o sargento Tiago Guerra o agarrou pela gola da camiseta, apontou a arma para o seu rosto e acertou uma coronhada na cabeça do jovem. A arma disparou e acertou Victória no tórax, segundo o depoimento do jovem, do Cauê. Já o policial disse que, ao abordar os dois irmãos, Cauê estava com as mãos na região da cintura e que o rapaz deu um tapa na sua mão para tentar se esquivar. Nesse momento, segundo o sargento, sua arma disparou e atingiu a região próxima do ombro da adolescente. Aí aqui tem o relato da mãe, que obviamente a mãe corrobora o que o Cauê falou. Ela fala que, abre aspas, foi muito feio, foi a pior coisa da minha vida. Jorrou sangue e eles, os PMs, não levaram, não a socorreram. Pedi pelo amor de Deus, ajoelhei ao pé do policial para ele socorrer minha filha. Eles não socorreram. Eles estavam mais preocupados em colocar meu filho dentro da viatura. A Victória chegou a ser levada para o Hospital Geral de Goianazes, mas não resistiu ao ferimento. A mãe fala de novo: o meu filho não deve nada para a justiça, não deve nada. Só que tem passagem, né? O erro dele, tudo isso. Queria tanto que esse tiro fosse em mim, e assim. E a Secretaria de Segurança já tinha se manifestado da outra vez, eu não vou ler, porque é a mesma coisa, mesmo lendo sempre. E assim, espero que isso seja realmente investigado e, se o policial tiver mesmo culpa, se ele tiver sido responsável, que ele responda por isso. Que a gente fala muito da PM, a gente não pode esquecer que tem muito PM bom, né? Tem muito policial correto, honesto, mas como em toda a profissão, tem bons e ruins. E o duro da PM é que eles têm uma arma na mão e quando eles fazem besteira, normalmente alguém acaba morrendo, que foi o caso da coitada Victória, 16 anos. É importante que isso seja realmente, como você falou, investigado a fundo. Bem, agora nós vamos para uma notícia boa. Vamos falar do inelegível. Para julgar o inelegível, o STF estuda ampliar as sessões. Primeira turma da corte deve voltar a se reunir semanalmente e não a cada 15 dias. Para analisar o caso da trama golpista envolvendo o ex-presidente inelegível, o Supremo Tribunal Federal cogita ampliar a frequência de sessões da primeira turma. A ideia é que o colegiado volte a se reunir semanalmente às terças-feiras, como ocorria no auge da Operação Lava Jato, e não a cada 15 dias, como ocorre atualmente. É uma boa notícia, né, Jaime? Eu acho que é uma ótima notícia, porque a gente estava preocupado que esse negócio fosse se estender. E o objetivo é acelerar a conclusão do julgamento e garantir que isso ocorra ainda em 2025, para que o ano eleitoral de 26 já comece zerado, não tenha pendências em relação a isso. A movimentação para a mudança ocorre em meio à expectativa pelo oferecimento da denúncia, que ainda não foi oferecida, por parte do PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, nas próximas semanas. O caso é complexo, né, envolve 40 indiciados, e eles querem fazer isso também para não sobrecarregar as outras coisas que eles precisam julgar. E quem é o relator da investigação, se vocês lembram muito bem, é o Alexandre de Moraes, e ele já sinalizou que deve levar a denúncia à apreciação da primeira turma, e não de todo mundo. E vejam quem faz parte dessa primeira turma. O Alexandre e esse pessoal da primeira turma tem um histórico de chancelar as decisões do Alexandre de Moraes. Estão nela o Zanin, a Carmen Lúcia, perdão, o Luiz Fux e o Flávio Dino. Então, eu acho que a gente pode começar a ter esperanças realmente
de que esse bando de golpistas, porque a gente fala muito do inelegível, mas não é só ele. Tem um bando aí. E eu espero que eles paguem pelos crimes que eles cometeram. Que eles tenham todo o direito à tal da presunção da inocência, que sejam julgados de acordo com a lei brasileira e que, se condenados, que sejam presos. É isso. Vamos lá. Uma notícia boa, mas com ressalvas. Taxa média de desemprego cai para 6,6% em 2024, menor patamar da história, diz IBGE. Série histórica começou em 2012, o país também bateu recorde de pessoas ocupadas, mais de 103,3 milhões na média do ano. Em 2024, o Brasil registrou menor taxa de média de desemprego desde que o IBGE começou a calcular este índice em 2012. O percentual médio do ano foi de 6,6%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira. No trimestre encerrado em dezembro, a taxa foi de 6,2%. A população desocupada média em 2024 foi de 7,4 milhões de pessoas. Trata-se de uma redução de 13,2% em relação ao ano anterior, que foi de 8,5 milhões. E temos mais dados sobre isso, né, Jaime? Então, é legal que aqui tem o gráfico do nível de desemprego, e ele foi gigante de 2016 a 2022. Né? Façam as contas, quem estava no poder nessa época toda e começou a cair de novo em 23, 24 e vem caindo. O ponto é muito legal, o pessoal está trabalhando, só que a gente precisa prestar atenção no nível de ocupação. Como que está esse emprego? Então eu vou trazer aqui. Os números incluem pessoas com qualquer tipo de ocupação, como empregados no setor privado, funcionários públicos, empreendedores e autônomos. Então vamos aos números. Empregados com carteira assinada são 38,7 milhões, teve uma alta de 2,7%. Empregados sem carteira assinada, 14,2 milhões, uma alta de 6%. Trabalhadores por conta própria, 26 milhões, uma alta de 1,9%. E trabalhadores domésticos, 6 milhões, uma queda de 1,5%. Então você tem 46,2 milhões dos trabalhadores brasileiros sem carteira assinada, consequentemente, sem direitos trabalhistas. Então, quase na informalidade. Tem o pessoal que é Uber, que faz entrega do iFood, tem um monte de coisa. Tem professor autônomo, a galera autônoma, tudo isso aí está nesse número. Então, é legal. Ó, os trabalhadores informais somam 40,3 milhões em 2024, também na média anual. Então, tem muita gente na informalidade ainda. Né? É legal que essas pessoas estão trabalhando, é legal que essas pessoas tenham um ganha-pão, pelo menos, mas o ideal é que o número de pessoas registradas não com CLT aumente mais, porque aí você tem mais segurança no trabalho. Porque essa galera que está na informalidade não tem segurança nenhuma. Está trabalhando hoje, amanhã pode não estar. Então, a gente precisa prestar atenção e reforçar, cobrar mais esse trabalho para que as pessoas sejam registradas, tenham trabalhos formais, com registro e com direitos trabalhistas. E com boas condições de trabalho. É, exato, também tem isso. Que está conectado com a nossa próxima notícia. O MEC anuncia reajuste no piso salarial para professores. Medida vale para docentes da educação básica e valor sobe para R$ 4.867,77. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou o aumento de 6,27% no piso salarial de professores do país nesta quinta-feira. O valor total passa de 4.580 para 4.867,77. O reajuste vale para todos os docentes da educação básica com jornadas de 40 horas semanais. O aumento do piso está previsto na Lei do Magistério de 2008. Exatamente. Porém, o Jaime vai comentar algumas coisas sobre isso. A gente já tinha falado disso outro dia. Apesar de estar na lei, muitos municípios não cumprem o piso.
Com as mudanças no principal instrumento de financiamento da educação básica, o Fundeb, municípios passaram a questionar a segurança jurídica da legislação, uma vez que a conta para a revisão do salário dos educadores está atrelada ao valor do fundo por aluno anualmente. Eles justificam que o cálculo atual não dá previsibilidade e estabilidade. Em 2023, o reajuste foi de 33%, por exemplo, já em 2024, 3,62%, valor abaixo da inflação desse ano. O aumento desse ano, né, que de agora, de 24 para 25, foi acima da inflação acumulada de 24. Aí o ministro publicou aqui, né, falando que ele estava valorizando os professores, tal. Assim, é legal que tem um aumento, mas se você for ver o salário dos professores, é ridículo. Não chega a R$ 5.000 por mês. Talvez a profissão mais importante de um país seja a de professores, embora a maioria das pessoas ache que não, né? Porque não se valoriza o professor. Além do aumento ser ok, o valor total ser baixo, eles precisam garantir que os municípios cumpram esse valor. E mais, que deem condições de trabalho para os professores. Porque não adianta só cumprir o piso. O professor tem material para trabalhar, o professor tem respaldo para trabalhar, ele é respeitado, inclusive pelos alunos, mas também por quem manda neles, né? Pelos chefes, pelos coordenadores, pelos diretores, pelas secretarias de ensino de cada município e de cada estado. Então, isso é muito importante. Tem que ter o aumento foi acima da inflação, ok, mas o valor ainda é ridículo, e as condições de trabalho em muitos lugares são sucateadas ao máximo, porque, como a gente disse ontem, esse país não está preocupado em investir em educação de verdade. É só ver os cortes na carga horária que o Tarcísio fez, na questão que está rolando lá no norte do país, onde é que é mesmo? Dos indígenas, lá do Barbalho, no Pará, isso, que o cara não respeita os povos originários em relação à educação. Então, tudo isso aí é muito bonitinho, mas precisa ser olhado de perto e ser cumprida. As coisas precisam ser cumpridas. É isso. Por último, vamos a uma polêmica Vamos ao bafafá da semana. com a atriz Carla Gascon. A manchete é: as críticas a Carla Gascon e a linha de tempo do escândalo que pode prejudicar rival do Brasil no Oscar. Publicações de terror racista e xenofóbico da atriz espanhola viralizaram nas redes sociais. Imprensa especializada diz que caso põe em risco campanha de Emília Pérez, que é o filme em que ela está, e vamos entender um pouco sobre isso. Publicações de teor racista e xenofóbico feitas pela espanhola Carla Sofia Gascon colocaram a atriz no centro de um escândalo que pode prejudicar a campanha da principal rival do Brasil no Oscar de 2025, segundo a imprensa americana especializada. Primeira atriz transexual indicada na premiação, Carla é a estrela de Emília Pérez, musical que divide opiniões. Há quem elogie sua estética inovadora, que chamou atenção em festivais pelo mundo, enquanto críticos questionam como a vida de uma mulher trans e a sociedade mexicana são retratadas na história dirigida pelo francês Jacques Audiard. Ou coisa parecida com isso. Eu não sei francês. Eu também não. Então, vamos lá. Só terminando essa parte, no Oscar, Emília Pérez concorre com o brasileiro Ainda Estou Aqui, uma produção original da Globoplay, nas categorias de melhor filme e em filme internacional. Carla Gascon está na disputa com Fernanda Torres pela estatueta de melhor atriz, e o antagonismo das duas na premiação foi o estopim da controvérsia sobre a artista espanhola. Conte mais, Jale, sobre o que aconteceu. Já fizemos até propaganda do Globopay. A gente não ganha nada, viu? Os caras, se quiser patrocinar nós, é só chegar, viu? A gente agradece. Começou o bafafá como? Que os brasileiros foram lá xingar a moça, né? Aí ela pediu ajuda para a Fernanda, fala para o pessoal acalmar. Aí a Fernanda fez um vídeo elogiando, falando super bem da Gascon, pediu para o pessoal baixar o tom. Aí, depois, 4 dias depois disso aí, ela foi na imprensa atacar
pessoas do ambiente de Fernanda Torres que estavam falando mal do trabalho dela e do filme. Aí depois ela se desculpou. Não, não foi isso. Não, a Fernanda é maravilhosa. Eu amo a Fernanda. Ah lá. O que, que ela falou? Há muitas pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Pérez. Ah, a moça tá perdidinha, né? Depois, 2 dias depois disso, ela falou: Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa e ninguém diretamente ligado a ela foi nada além de solidário e extremamente generoso. Ontem o troço fedeu pro lado dela, porque uma jornalista, é, a jornalista canadense Sarah Hagg, resgatou umas publicações de 2020 e 2021, que a nossa querida amiga, que a gente elogiou tanto, ficamos tão felizes que ela foi indicada, a primeira mulher trans indicada para melhor atriz no Oscar, mas ela é um poço de preconceito, ou era, né? Não sei se ela ainda é. Mas assim, detonando muçulmanos na Espanha. Cadê? Tem uns negócios aqui, eu vou ler algumas coisas. Sinto muito, é apenas minha impressão ou há mais muçulmanos na Espanha? Cada vez que eu vou buscar minha filha na escola, há mais mulheres com os cabelos cobertos e as saias até os calcanhares. No próximo ano, em vez de inglês, teremos que ensinar árabe. Bonita a opinião dela. Agora, o que ela falou sobre George Floyd, quando ele foi assassinado lá, né, pelo policial branco, em 2020. Abre aspas para Carlinha. Eu realmente acho que muito poucas pessoas se importaram com George Floyd, um bandido viciado em drogas, mas sua morte serviu para demonstrar mais uma vez que há pessoas que ainda consideram os negros como macacos sem direitos e consideram os policiais como assassinos. Olha, vou te falar, em 2021 sobre o Oscar, abre aspas para nossa amiga de novo. Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto. Não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M, que é um movimento feminista. Aí hoje, ela veio pedir desculpa de novo. Abre aspas para a nossa querida. Como alguém de uma comunidade marginalizada, conheço muito bem esse sofrimento e lamento profundamente aos que causei dor. Toda a minha vida eu tenho lutado por um mundo melhor. Acredito que a luz sempre triunfará sobre as trevas. Toda a sua vida, não. Não foi, não. Olha os seus tweets aqui. Tudo isso aqui está escrito, estava na conta do Twitter dela, ela já deletou a conta, mas tem uma frase que eu amo: o print é eterno. Não falha, não falha, não falha, não falha. Então, o Emília Pérez era favorito, dos grandes favoritos ao Oscar, né? Teve 13 indicações, e ela é uma das favoritas, junto com a Demi Moore e a nossa querida Fernanda. O povo já está falando que ela rodou com tudo essas bobagens que ela fez aqui. Ela deve ter prejudicado muito a situação dela e do filme. E tem muita gente que diz que esse bafafá todo foi causado, foi criado pela galera da Demi Moore, que quer mais a Fernanda e a Carla se matando para que ela ganhe mais facilmente, que dizem que o prêmio de melhor atriz está entre a Demi Moore e a Fernanda Torres, né? Então, assim, é tudo muito sujo, mas assim, o ponto importante é uma pessoa trans que deve sofrer um preconceito miserável era, vou usar no passado, né, porque os tweets são de 20, 21 e 22, era um poço de preconceito. É um absurdo isso aqui, não é? É um contrassenso sem tamanho. Eu acho que ela se estrepou inteira com esses negócios e o Oscar para ela já era. Fala aí, Alice, o que você pensa do nosso pocinho de preconceito. Então, isso que você falou, de que era preconceituosa. Eu acho muito difícil uma pessoa que tinha esse nível de preconceito não ser mais preconceituosa. Como é que você muda de ideia? Entendeu? Como é que você deixa de ser preconceituosa? É, Mesmo é, que a gente não sabe quando ela fez a transição. Eu, pelo menos, não sei se ela já era uma mulher trans naquela época ou ela ainda era um homem, né? Se identificava como homem. sim, Você sabe isso, né? não, não sei. Mas, de qualquer forma, é o que você falou. A questão não é o prêmio, o Oscar, nem nada disso. A questão é a parte humana, digamos assim,
repleta de preconceitos dela. Ó, eu procurei aqui, ela iniciou a transição de gênero na Espanha em 2018. Em 2018, ela voltou para a Espanha e iniciou a transição de gênero. Ela anunciou a transição em uma autobiografia lançada em 2019. Então, queridos amigos e querida Alice, ela já havia transicionado quando ela escreveu esses tweets todos aí. Ou seja, eu vou ficar quieto. Mas é isso hoje, né? Até que tivemos algumas notícias boas. Tem coisa. Hoje não foi tão ruim. Quem sabe, né? As coisas melhorem um pouquinho. É isso aí, pessoal. Perdão. Alice, uma ótima noite. Muito obrigado pela participação aqui, como sempre, todas as noites. Tenha um ótimo fim de semana para todo mundo e até segunda-feira. Obrigada, Jaime. Obrigada, pessoal. Continuem nos prestigiando, curtam o canal, e prestem atenção nas notícias, estudem e chequem, averiguem sempre. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Vocês estão assistindo, bem legal, mas não estão curtindo. Curtam o vídeo, é muito importante para nós. Se inscrevam, cliquem na sinetinha para serem avisados quando os vídeos subirem. Estamos também no Spotify, todo dia às 8 da noite. É isso, um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira.